A violência no trânsito da capital e na região metropolitana. Desde janeiro, 30 pessoas morreram nas ruas e rodovias. Só hoje foram 7 acidentes, como este que deixou 2 mortos e 32 feridos em Embu-Guaçu. Neste outro, aí em Cotia, um caminhão invadiu uma casa. O motorista e o ajudante ficaram feridos. A polícia de Guarulhos está atrás de uma quadrilha de estelionatários que já fez mais de 100 vítimas. Os criminosos usavam uma loja de luxo no Guarujá para vender carros, lanchas e motos aquáticas, sem que o verdadeiro dono visse a cor do dinheiro. Embu das Artes viveu uma terça-feira sem prefeito. É que Ney Santos pediu licença para se defender naquele processo em que é acusado de ligação com o crime organizado e com o tráfico de drogas. E o vice, Peter Calderoni, só começa a trabalhar amanhã. Agora, não é? Boa noite, nós estamos no começo do mês de março e só este ano, pelo menos 30 pessoas morreram e outras 47 ficaram feridas em 26 acidentes na capital e na Grande São Paulo. Os números são da produção do SPTV segunda edição. Só hoje foram pelo menos 7 acidentes com 3 mortes. Acompanhe comigo aqui no telão os locais, os lugares onde isto tudo aconteceu. Na rodovia Castelo Branco, começamos por ela, nós tivemos 3 acidentes hoje e num deles um motoqueiro perdeu o controle da moto, caiu e morreu no local. Chegamos depois à rodovia dos Imigrantes, ali no quilômetro 46, nós tivemos uma batida com 2 carretas. Elas se envolveram no acidente, ninguém ficou ferido. Depois, na rodovia Bento Roger Domingues, aí a situação mais grave, em Embu-Guaçu. A batida foi entre um ônibus e uma betoneira, 2 pessoas morreram, 32 ficaram feridas. E em Cotia também tivemos acidente. Um caminhão desgovernado invadiu uma casa, 2 pessoas tiveram ferimentos graves na perna. Olha, era para ser mais um dia normal aqui da dona Lia, que é moradora aqui de Cotia há muitos anos, mas de repente aconteceu isso. Esse caminhão desceu ali, perdeu o freio, caminhão carregado de madeira. Eu vou mostrar para vocês daqui de dentro, pra vocês terem uma ideia. Olha, ele bateu naquele carro ali, depois bateu nesse daqui, que estava estacionado nesse sentido, e ele empurrou o carro lá para cima do portão daquela casa ali, e aí bateu aqui na traseira dele, né? E veio por aqui, ó. Chega aqui, Misa. Olha só como é que ficou a cabine do caminhão. Aí estavam o motorista e um ajudante. Os 2 ficaram feridos, quebraram as pernas e o ajudante, inclusive, teve que ser retirado pelos bombeiros porque ele ficou preso nas ferragens. 3 casas foram atingidas. Geraldo mora numa delas. Fiquei desesperado porque enfrentei a família aí dentro, a minha filha estava aí e vim rápido. Mas graças a Deus, né? Não tinha ninguém aqui no portão? Não tinha ninguém no portão. Sempre fica cheio de crianças aqui, né? Esperando o ônibus passar. Mas graças a Deus que não aconteceu nada assim pior. Seu Joaquim mora ao lado e escapou por pouco de ser outra vítima. Eu tinha acabado de sair daqui, 2, 3 minutos, eu e meu cunhado vim receber ele. O senhor entrou e aí o caminhão... E eu entrei, quando sentei lá, ele estava tomando um café, só escutamos um barulho. Dona Lia não vai poder sair de casa enquanto o caminhão não for retirado. Isso só deve acontecer amanhã, depois que a Defesa Civil fizer uma nova avaliação. Ainda bem que nós estávamos tomando café, né? Eu vi foi o pipoco. Eu pensei que era lá na rua, né? Tivesse batido em alguma coisa. Nem... E aí, quando a senhora saiu aqui fora... Aí, quando eu saí na porta da cozinha, eu só vi um branco aqui dentro. Agora a senhora não pode sair de casa. Agora não posso sair, quem tá fora não pode entrar. Que situação, hein? Pois é. Olha, o acidente mais grave do dia da região metropolitana foi hoje cedo, envolveu um ônibus e um caminhão betoneira que transporta concreto na rodovia que liga Embu-Guaçu a Itapecerica da Serra. A rodovia Prefeito Bento Roger Domingues virou um estacionamento na altura de Embu-Guaçu. Por volta das 8h30 da manhã, um caminhão betoneira perdeu o controle, tombou e atingiu um ônibus da AMTU, da aviação Miracatiba, que fazia a linha Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra. A betoneira ficou atravessada no asfalto e travou
os dois sentidos da rodovia. Nessa de perder o controle do veículo, ele acabou invadindo a pista contrária. Ao invadir a pista contrária, colidiu frontalmente com o ônibus, resultando em inúmeras vítimas. A frente do ônibus ficou completamente destruída. Olha aí, as ferragens estão todas à mostra. O passageiro que morreu era um senhor de 77 anos. Ele estava sentado bem aqui atrás do motorista. José Bernardino, que morreu na hora, morava em Juquitiba. O motorista do ônibus, Newton de Andrade, foi retirado das ferragens e levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas, na capital, mas não resistiu. Ele trabalhava há mais de 20 anos na aviação Miracatiba. 30 feridos foram trazidos para este hospital de Embu-Guaçu. A esposa do Damião estava em pé no ônibus na hora da batida. Teve uma pancada na cabeça. Ela estava perdendo muito sangue e o cara resolveu trazer ela. Não chegou a ambulância e elas vieram pra cá. O tráfego na rodovia Prefeito Bento Rocher Domingues só foi completamente liberado por volta das 2h30 da tarde. Quem passa sempre por aqui diz que são comuns acidentes no trecho e que falta sinalização. As pessoas que descem com muita velocidade, então quando você faz essa curva, alguns motoristas costumam se perder. A polícia vai abrir um inquérito para investigar o acidente que foi registrado como homicídio e lesão corporal culposos. Dos 32 feridos, 2 estão em estado grave e as outras vítimas tiveram ferimentos leves. Hoje à tarde choveu forte de novo e a Eliana vai conversar conosco sobre a situação deste momento. Eli, boa noite. Boa noite para você, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, chove em toda a capital, também no oeste da Grande São Paulo, e tem mais nuvem carregada no interior, como a gente vê aqui. Elas podem avançar para cá nas próximas horas. À tarde, onde choveu mais forte foi em parte da Zona Sul, que entrou em atenção, também no ABC e na Zona Norte da capital, principalmente. Como vai ser o dia de amanhã? Bom, amanhã de novo a gente tem calor, tem chuva, como a gente vê aqui em quase todo o estado de São Paulo, só lá no oeste tempo firme, né? E aqui na capital teremos mínima de 19, máxima de 29 graus, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde de novo, Tramontina. Obrigado, Eli. De nada, até amanhã. Até. Hoje, em Washington, nos Estados Unidos, o governador Geraldo Alckmin pediu ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, autorização para usar um empréstimo de 111 milhões de dólares para equipar 37 plataformas de metrô com portas automáticas. Atualmente, apenas a linha 4 amarela tem portas-plataforma em todas as estações. Esse empréstimo, já aprovado, era para o metrô manter e operar a linha 5 lilás. Como a linha foi concedida à iniciativa privada, o governo paulista agora quer usar o dinheiro para investir nas linhas 1, 2 e 3. Mas isso só pode ser feito com a aprovação do BID. No próximo bloco você vai ver que a polícia procura uma quadrilha de estelionatários que muda de cidade quando é descoberta e que já fez mais de 100 vítimas. O trânsito agora na 23 de maio, pistas molhadas, mas está seguindo. A gente volta já. A Justiça de Mogi das Cruzes decretou a prisão preventiva de 11 integrantes da torcida jovem do Santos por homicídio qualificado, associação criminosa, dano qualificado e corrupção de menores. Segundo o Ministério Público, os 11 participaram da morte de um torcedor do Corinthians no domingo passado em Itaquaquecetuba. O confronto foi na estrada de Santa Isabel antes do clássico no Pacaembu. Testemunhas contaram que os torcedores do Santos, armados de paus e pedras, destruíram veículos e espancaram o soldador Danilo dos Santos, de 30 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. No fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, decidiu manter o habeas corpus que suspende a prisão de Ney Santos, o prefeito eleito de Embu das Artes. Ney Santos pediu afastamento do cargo antes desse julgamento. E hoje a cidade passou o dia sem prefeito. Nas ruas de Embu das Artes, hoje à tarde, a população ainda tentava assimilar a mudança. Quem é o prefeito de Embu das Artes hoje? É o Ney Santos, né? É o Ney Santos. Ele continua aí no cargo? Eu não sei dizer, hein? Eu soube que ele foi afastado, acho que hoje pela manhã ou ontem. Ney Santos tirou uma licença e o vice assumiu como prefeito. Filiado ao MDB, Peter Calderoni nunca havia ocupado um cargo eletivo. Ele tem 54 anos e é médico ortopedista.
A gente veio até a prefeitura de Embu das Artes. A expectativa era de poder entrevistar o novo prefeito, mas ele também não se encontra aqui. A Secretaria de Comunicação da cidade informou que ele só começa a trabalhar a partir de amanhã. Nós temos uma Secretaria de Governo, tem um grupo de secretariado aí bem competente que está tocando o trabalho no dia de hoje. A gestão da cidade mudou hoje de manhã, depois de uma sessão extraordinária na Câmara dos Vereadores, convocada às pressas. Ney Santos, do PRB, eleito com 79% dos votos, pediu ontem à tarde uma licença por tempo indeterminado. E no plenário, com maioria da base aliada, os vereadores aprovaram o afastamento dele, por 11 votos a 4. A Lei Orgânica de Embu das Artes permite que o prefeito tire uma licença não remunerada para tratar de assuntos de interesse particular. No caso de Ney Santos, trata-se de um processo em que ele é acusado de ter ligação com o tráfico de drogas, usando uma rede de postos de combustíveis para legalizar o dinheiro do crime. Ele se afastou do cargo por causa da audiência de hoje à tarde em Brasília, que decidiria seu futuro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter o habeas corpus que suspende o pedido de prisão contra Ney Santos. Foram 2 votos a 2 e, em caso de empate, a decisão é pró-réu. Desde fevereiro do ano passado, Ney Santos administra Embu das Artes por força deste dispositivo legal. E vamos direto a Embu das Artes conversar com o repórter Wallace Lara. O Wallace, por conta desta decisão do STF, quando é que Ney Santos vai reassumir a prefeitura ou não vai? Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, Tramontina, ele disse que vai sim, viu? A gente apurou que Ney Santos deve reassumir aqui a Prefeitura de Embu das Artes na semana que vem. Agora ele pretende descansar um pouco de toda essa situação que ele passou. A defesa de Ney Santos disse que a decisão do STF reforça a inocência dele e que isso vai ficar aprovado durante o processo. O habeas corpus, Tramontina, vale para Ney Santos e para outras 13 pessoas acusadas na Operação Xibalba, deflagrada em dezembro de 2016, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro, Tramontina, que nesse caso específico aconteceu durante 113 vezes, 113, proveniente do tráfico de drogas em 6 cidades aqui da região metropolitana de São Paulo. Tramontina. Obrigado, Wallace. Boa noite. E o nosso SPTV termina com estas informações. Para rever alguma reportagem, basta ir ao Globoplay. Notícias do Brasil e do mundo você tem no Jornal Nacional, às 8h30, tá tudo lá. A esposa do Damião estava em pé no ônibus na hora da batida. Teve uma pancada na cabeça. Ela estava perdendo muito sangue e o cara falou, resolveu trazer ela. Não chegou a ambulância e elas vieram pra cá. O tráfego na rodovia Prefeito Bento Rocher Domingues só foi completamente liberado por volta das 2h30 da tarde. Quem passa sempre por aqui diz que são comuns acidentes no trecho e que falta sinalização. As pessoas que descem com muita velocidade, então quando você faz essa curva, alguns motoristas costumam se perder. A polícia vai abrir um inquérito para investigar o acidente que foi registrado como homicídio e lesão corporal culposos. Dos 32 feridos, 2 estão em estado grave e as outras vítimas tiveram ferimentos leves. Hoje à tarde choveu forte de novo e a Eliana vai conversar conosco sobre a situação deste momento. Eli, boa noite. Boa noite para você, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, chove em toda a capital, também no oeste da Grande São Paulo, e tem mais nuvem carregada no interior, como a gente vê aqui, elas podem avançar para cá nas próximas horas. À tarde, onde choveu mais forte foi em parte da Zona Sul, que entrou em atenção, também no ABC e na Zona Norte da capital, principalmente. Como vai ser o dia de amanhã? Bom, amanhã de novo a gente tem calor, tem chuva, como a gente vê aqui em quase todo o estado de São Paulo, só lá no oeste tempo firme, né? E aqui na capital teremos mínima de 19, máxima de 29 graus, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde de novo, Tramontina. Obrigado, Eli. De nada, até amanhã. Até. Hoje, em Washington, nos Estados Unidos, o governador Geraldo Alckmin pediu ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, autorização para usar um empréstimo de 111 milhões de dólares para equipar 37 plataformas de metrô com portas automáticas. Atualmente, apenas a linha 4 amarela tem portas-plataforma em todas as estações. Esse empréstimo, já aprovado, era para o metrô manter e operar a linha 5 lilás. Como a linha foi concedida à iniciativa privada, o governo paulista agora quer usar o dinheiro para investir nas linhas 1, 2 e 3. Mas isso só pode ser feito com a aprovação do BID.
No próximo bloco você vai ver que a polícia procura uma quadrilha de estelionatários que muda de cidade quando é descoberta e que já fez mais de 100 vítimas. O trânsito agora na 23 de maio, pistas molhadas, mas está seguindo. A gente volta já. A Justiça de Mogi das Cruzes decretou a prisão preventiva de 11 integrantes da torcida jovem do Santos por homicídio qualificado, associação criminosa, dano qualificado e corrupção de menores. Segundo o Ministério Público, os 11 participaram da morte de um torcedor do Corinthians no domingo passado em Itaquaquecetuba. O confronto foi na estrada de Santa Isabel antes do clássico no Pacaembu. Testemunhas contaram que os torcedores do Santos, armados de paus e pedras, destruíram veículos e espancaram o soldador Danilo dos Santos, de 30 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. No fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, decidiu manter o habeas corpus que suspende a prisão de Ney Santos, o prefeito eleito de Embu das Artes. Ney Santos pediu afastamento do cargo antes desse julgamento. E hoje a cidade passou o dia sem prefeito. Nas ruas de Embu das Artes, hoje à tarde, a população ainda tentava assimilar a mudança. Quem é o prefeito de Embu das Artes hoje? É o Ney Santos, né? É o Ney Santos. Ele continua aí no cargo? Eu não sei dizer, hein? Eu soube que ele foi afastado, acho que hoje pela manhã ou ontem. Ney Santos tirou uma licença e o vice assumiu como prefeito. Filiado ao MDB, Peter Calderoni nunca havia ocupado um cargo eletivo. Ele tem 54 anos e é médico ortopedista. A gente veio até a prefeitura de Embu das Artes. A expectativa era de poder entrevistar o novo prefeito, mas ele também não se encontra aqui. A Secretaria de Comunicação da cidade informou que ele só começa a trabalhar a partir de amanhã. Nós temos uma secretaria de governo, tem um grupo de secretariado aí bem competente que está tocando o trabalho no dia de hoje. A gestão da cidade mudou hoje de manhã, depois de uma sessão extraordinária na Câmara dos Vereadores, convocada às pressas. Ney Santos, do PRB, eleito com 79% dos votos, pediu ontem à tarde uma licença por tempo indeterminado. E no plenário, com maioria da base aliada, os vereadores aprovaram o afastamento dele, por 11 votos a 4. A Lei Orgânica de Embu das Artes permite que o prefeito tire uma licença não remunerada para tratar de assuntos de interesse particular. No caso de Ney Santos, trata-se de um processo em que ele é acusado de ter ligação com o tráfico de drogas, usando uma rede de postos de combustíveis para legalizar o dinheiro do crime. Ele se afastou do cargo por causa da audiência de hoje à tarde em Brasília, que decidiria seu futuro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter o habeas corpus que suspende o pedido de prisão contra Ney Santos. Foram 2 votos a 2 e, em caso de empate, a decisão é pró-réu. Desde fevereiro do ano passado, Ney Santos administra Embu das Artes por força deste dispositivo legal. E vamos direto a Embu das Artes conversar com o repórter Wallace Lara. O Wallace, por conta desta decisão do STF, quando é que Ney Santos vai reassumir a prefeitura ou não vai? Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, Tramontina, ele disse que vai sim, viu? A gente apurou que Ney Santos deve reassumir aqui a prefeitura de Embu das Artes na semana que vem. Agora ele pretende a sinalização. As pessoas que descem com muita velocidade, então quando você faz essa curva, alguns motoristas costumam se perder. A polícia vai abrir um inquérito para investigar o acidente que foi registrado como homicídio e lesão corporal culposos. Dos 32 feridos, 2 estão em estado grave e as outras vítimas tiveram ferimentos leves. Hoje à tarde choveu forte de novo e a Eliana vai conversar conosco sobre a situação deste momento. Eli, boa noite. Boa noite para você, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, chove em toda a capital, também no oeste da Grande São Paulo, e tem mais nuvem carregada no interior, como a gente vê aqui. Elas podem avançar para cá nas próximas horas. À tarde, onde choveu mais forte foi em parte da Zona Sul, que entrou em atenção, também no ABC e na Zona Norte da capital, principalmente. Como vai ser o dia de amanhã? Bom, amanhã de novo a gente tem calor, tem chuva, como a gente vê aqui em quase todo o estado de São Paulo, só lá no oeste tempo firme, né? E aqui na capital teremos mínima de 19, máxima de 29 graus, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde de novo, Tramontina. Obrigado, Eli. De nada, até amanhã. Até.
Hoje, em Washington, nos Estados Unidos, o governador Geraldo Alckmin pediu ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, autorização para usar um empréstimo de 111 milhões de dólares para equipar 37 plataformas de metrô com portas automáticas. Atualmente, apenas a linha 4 amarela tem portas-plataforma em todas as estações. Esse empréstimo, já aprovado, era para o metrô manter e operar a linha 5 lilás. Como a linha foi concedida à iniciativa privada, o governo paulista agora quer usar o dinheiro para investir nas linhas 1, 2 e 3. Mas isso só pode ser feito com a aprovação do BID. No próximo bloco você vai ver que a polícia procura uma quadrilha de estelionatários que muda de cidade quando é descoberta e que já fez mais de 100 vítimas. O trânsito agora na 23 de maio, pistas molhadas, mas está seguindo. A gente volta já. A Justiça de Mogi das Cruzes decretou a prisão preventiva de 11 integrantes da torcida jovem do Santos por homicídio qualificado, associação criminosa, dano qualificado e corrupção de menores. Segundo o Ministério Público, os 11 participaram da morte de um torcedor do Corinthians no domingo passado em Itaquaquecetuba. O confronto foi na estrada de Santa Isabel antes do clássico no Pacaembu. Testemunhas contaram que os torcedores do Santos, armados de paus e pedras, destruíram veículos e espancaram o soldador Danilo dos Santos, de 30 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. No fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, decidiu manter o habeas corpus que suspende a prisão de Ney Santos, o prefeito eleito de Embu das Artes.